tudo bem? Tipologia Bíblica é uma série de poucos vídeos, te convido a se inscrever no nosso canal. Na disciplina Tipologia Bíblica, o aluno vai estudar as linguagens presentes na Escritura, através da hermenêutica reformada. Vai aprender a compreender o texto com mais clareza, objetividade. A nossa proposta visa contemplar as Escrituras pelo prisma da linguagem e beleza milenar que sugere a espiritualidade cristã. O aluno, depois desses vídeos, estará apto para ler a Escritura com vistas para a sua centralidade e preparar esboços ou aulas altamente cristocêntricos. Se inscreve em nosso canal. Estamos no primeiro vídeo, a linguagem figurada da Bíblia. Abre aspas. Olha que texto belíssimo esse que nós reservamos para fazer a abordagem. Abra os meus olhos para que eu contemple a maravilha da tua lei. Fecha aspas. Esse é o Salmo 119, verso 18. Caríssimo e caríssima, a Bíblia tem alguma coisa diferente de todos os livros do mundo. A sua preservação por tantos séculos e a sua divulgação sendo aceita e apreciada por tantas diferentes pessoas. Reis, filósofos, poetas, políticos, sacerdotes, médicos, publicanos, pescadores e etc. escreveram em um deserto do Sinai, outro no palácio em Jerusalém, outro ao rio da Babilônia, outro na cadeia em Roma e outro na ilha de Patmos. Meu Deus, tantos diferentes lugares. Há um período de quase 1.600 anos entre o primeiro e o último escritor. Os materiais apresentados são história, genealogia, lei, ética, profecia, ciência, higiene, economia, política e regras de conduta pessoal. Tudo isso forma uma unidade, expondo o plano divino na salvação dos pecadores. Gênesis é o começo das coisas, Apocalipse, a consumação. De Gênesis a Malaquias, nós vimos que a salvação é necessária, prometida e tipificada. Os 4 evangelhos mostram a salvação realizada. De Atos a Apocalipse, nós observamos a salvação aplicada e consumada. Na exposição da mensagem de Deus, a Bíblia usa linguagem figurada ou simbólica, que pode ser entendido pelo contexto ou pela comparação, de outras passagens no mesmo assunto. Muitas figuras de retórica estão no texto bíblico, tomando a ideia enfática, mantendo sempre a clareza do pensamento. A Bíblia é assim, um livro de metáforas, símiles, alegorias, tipos, símbolos e etc. Quer saber o que significa cada uma dessas coisas? Vamos lá. Metáfora. Um objeto é tomado por outro. Por exemplo, o Cordeiro de Deus. Símile. Quer dizer comparação. Por exemplo, sou como um pelicano no deserto. Lá de Salmo 102, verso 6a. Metonímia. Uma coisa tomada por outra com relação de. Causa pelo efeito. Por exemplo, tem Moisés e os profetas, lá de Lucas 16, 29b. Ou efeito pela causa, por exemplo, 2 nações há no teu ventre, Gênesis 25, verso 23a. Hipérbole é o aumento ou diminutivo exagerado da realidade das coisas. Por exemplo, faço nadar o meu leito com as minhas lágrimas. Lá em Salmo 6, verso 6. Ironia. Pensamento com sentido oposto ao significado literal. Por exemplo, o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 22b.
Antropomorfismo é a atribuição das faculdades humanas a Deus. Por exemplo, o Senhor cheirou o cheiro suave. Gênesis 8, 21a. Tipo quer dizer alguma coisa, pessoa ou cerimônia que se refere a eventos futuros. Símbolo é algum objeto material representando verdades espirituais. Alegoria é a aplicação alegórica de histórias verídicas ou exposição de um pensamento sob a forma figurada. Por exemplo, Ismael e Isaac, os dois concertos de lei e graça em Gálatas 4, 22 e 23. A vinha trazida do Egito, de Salmo 80, verso 8 ao 10. As duas águias e a videira, de Ezequiel 17, verso 3 ao 10, entre outros. Parábola é uma narrativa em que as pessoas e fatos correspondem às verdades morais e espirituais. Vamos ver, por exemplo, parábolas do Antigo Testamento. A ovelha do homem pobre, lá de 1 Samuel 12. O moço que matou seu irmão, de 2 Samuel 14, verso 6. As duas meretrizes, texto clássico de Ezequiel 23. Vamos trabalhar então a perspectiva de símbolos e tipos, que é o objetivo das nossas aulas aqui. Símbolos e tipos, as duas figuras mais desenvolvidas em nosso tema é símbolos e tipos. E será bom observar alguns fatos ligados a esses seus usos. O tipo é alguma pessoa ou coisa que se refere a acontecimento futuro, como nós já dizemos. Sempre é ligado à esfera religiosa. O símbolo é algum objeto ou material representando verdades espirituais. É usado em geral na linguagem e na atividade dos homens. Para compreender bem as Escrituras, é preciso ter uma noção clara dos símbolos. Desse modo, se entende melhor os símbolos. Um tipo pode encerrar vários símbolos. A interpretação das profecias depende da significação dos símbolos. A interpretação das profecias da significação dos símbolos. Por meio dos símbolos, o Antigo Testamento contém doutrinas do Novo. Primeiramente, se entende o vocabulário da Bíblia no sentido literal. Olha para você ver que interessante. Depois, aparece o simbolismo, lembrando algum aspecto da obra de Jesus Cristo, da vida da igreja, das atribuições do crente em seu testemunho com Deus. Um modo de classificar os tipos é assim: históricos e rituais. Os tipos históricos podem ser pessoais ou coletivos. Pessoais quando certos personagens do Antigo Testamento têm alguma semelhança com a pessoa de Jesus ou até ilustram revelação da doutrina do Evangelho, como nós vamos ver em tipos humanos de Jesus. Coletivos é a aplicação dos acontecimentos da vida de um povo ou de uma coletividade, a igreja, aqui no mundo, ou como aviso sobre o modo de proceder dos crentes. Os tipos rituais são quando os detalhes da lei mosaica prefiguram o ensino no Novo Testamento. Por exemplo, o tabernáculo, as cerimônias do Levítico e outras coisas mais. Te espero na parte 2 dessa série. Deus abençoe sua vida.